Bom dia, caros alunos, tudo bom? Espero que sim. Mais um encontro com a filosofia. Então a gente vai dar continuidade a esse assunto que eu fragmentei em 4 etapas. Vimos a primeira, que foi o capitalismo, o surgimento e as fases, né? O que significa. Por conta desse capitalismo, a gente vai dar realmente início, né? Dar continuidade ao segundo momento desse assunto. Tá. O segundo momento que eu falei para vocês, como eu fragmentei esse assunto em 4 momentos, para a gente entender, né, a formação desse positivismo e desse materialismo histórico dialético de Karl Marx e o positivismo de Augusto Comte, a gente tem de ver antes como foi iniciado. Então, vimos no primeiro momento a questão do capitalismo, né, que foi um primeiro, né, corrente, ou seja, modo de socioeconômico do surgimento do capitalismo após as pós-guerra, né? E a partir daí foi uma visão desses países industrializados, né, para o desenvolvimento deles. Com isso também surgiu duas grandes, né, marcas históricas, que são essas duas revoluções que a gente vai ver. A primeira, Revolução Industrial, e a segunda, Revolução Francesa. São representações da sociedade que mudou o panorama, ou seja, o contexto, né, da sociedade naquela época, e até hoje utilizamos esse como modelo, né, de questão histórica, como foi essa mudança, né, essa divisão entre o homem, né, e a própria sociedade e a sua mentalidade. Então, a partir da Revolução Industrial, representou, né, as transformações de mudanças socioeconômicas, com o surgimento de máquinas, com uma divisão técnica desse trabalhador, com o aumento dessa produção e urbanização e o êxodo rural. Essa sociedade se tornou um pouco mais complexa e dinâmica. A partir daí, as questões sociais começou a surgir. Então, tudo que se desenvolve e não for organizado, vem as mazelas, né? E com essas mazelas surgiu o crescimento acelerado de desemprego, a miséria, o alcoolismo e também o surgimento da prostituição por conta disso aí. Então, não foi bem organizado, né, a Revolução Industrial, a primeira fase, por conta que os países, ou seja, os países naquele primeiro momento, ele estava querendo só se importar com o modo de produção em massa, mas não queria saber ainda sobre como a sociedade poderia aceitar e se desenvolver essa sociedade, que isso foi o requisito que criou essas mazelas. Então, dentro da Revolução Industrial, foi um conjunto de mudanças, como eu falei, socioeconômica, que aconteceu na Europa no século XVIII e até o século XIX. A partir dessa principal revolução, né, sua particularidade foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado, como o uso das máquinas. Ou seja, o homem que estava na sua comodidade artesanal, ele teve que sair por conta da mudança, né, da questão da Revolução Industrial, que foi uma mudança, né, socioeconômica, que começou o surgimento da máquina, e a máquina, naquela primeira fase, estava substituindo a mão de obra humana. E a partir dessa substituição, o próprio indivíduo ficou sem realmente, né, vender seu produto artesanal. O que fez isso? Fez ele sair da sua comodidade buscando realmente emprego. E com isso, né, aumentou e acelerou o crescimento do desemprego. E veio logo a miséria e outras demandas, né, sociais que estavam assim, realmente começou a aparecer naqueles mesmos locais, né, do surgimento da Revolução. Com tudo isso, a Inglaterra, como foi a pioneira da Revolução Industrial, que utilizou o capitalismo para o desenvolvimento de produção em massa do seu poder socioeconômico, ela estava ainda em desenvolvimento conta, né, das grandes empresas. Porém, né, ela utilizando a matéria-prima, utilizando outro tipo de recurso para o desenvolvimento, e a máquina, que ela realmente foi a pioneira que lançou essa tecnologia e a substituição do homem, porque a máquina fazia a produção em massa, né? E por isso que foi a substituição do homem, que o homem até então ele fazia a produção em pequenas escalas, já a máquina já começou a produzir em grandes escalas, e aí começou essa substituição realmente do homem. Dentro desse conceito, né, da Revolução Industrial, como falei, a Inglaterra foi a precursora da Revolução Industrial, devido a diversos fatores. Então, a gente sabemos que a Revolução Industrial e levou a Inglaterra como liderança econômica foi lá desde as revoluções inglesas, né, que no século XVII. E a sua liderança econômica começou mais a crescer ainda. Por conta disso, ela pegou o capitalismo que estava se aflorando naqueles primeiros passos, utilizando ele para o desenvolvimento dessa revolução industrial, que foi uma revolução de mudança socioeconômica, ou seja, questão das máquinas que estava substituindo a mão de obra. Com isso, né, percebemos que diante desses todas as particularidades, né, do êxito rural, a questão do privilégio, realmente, a questão da facilitar a exploração da mercadoria, que foi a questão das grandes navegações marítimas, que começou a expandir a economia realmente desses países, ou seja, do pioneirismo da Inglaterra, começou a surgir os quebradores de máquinas, que foi a partir do momento que eles estavam
desempregados por conta dessa substituição, passando miséria, fome, e aumentou aí a greve operária por conta dessas demandas. Então, vimos que a Revolução Industrial foi em 3 momentos. Então, Revolução, primeira etapa, né, que foi o início, né, que começou realmente na Inglaterra, o aparecimento das indústrias têxteis de algodão e o aparecimento da mão de obra realmente mecânica, ou seja, o surgimento das primeiras máquinas a vapor. A segunda etapa da Revolução Industrial foi a questão que outros países começaram também a pegar esse capitalismo, por conta da Inglaterra se foi a pioneira, a Alemanha, a França, a Rússia e a Itália, utilizando isso para o desenvolvimento industrial, né, daquele seu realmente, dos seus países, vindo a ser uma maneira de desenvolver também a sua economia. E a terceira revolução industrial é a que vivemos até hoje, surgiu no século XX e foi até hoje no século XXI, que foi o aparecimento de outras tecnologias, né? A engenharia genética também apareceu, a ciência se renovando, cada vez mais buscando tecnologia, buscando realmente capacitação dessa inovação tecnológica, e até hoje não para, porque cada surgimento de novas gerações vai surgindo uma nova etapa de revolução tecnológica, e a partir daí o homem quer realmente comandar esses avanços tecnológicos. A Revolução Francesa, como eu falei para vocês, são as 2 revoluções que marcou a história da sociedade. A Revolução Francesa foi uma mudança política ideológica. Então, foi onde começou a ocorrer na França, em 1789, né, com a Revolução Francesa, que foi que levou, né, e posicionou essa Revolução Francesa, foi o Iluminismo, né, alguns filósofos, pensadores que começaram a buscar, né, derrubar a ignorância da sociedade para poder lutar com seus direitos. E a queda do absolutismo, que foi a questão do rei, né? A importância de quebrar esse paradigma, que é o rei, como se colocava como o senhor poderoso, né? E se comparava com o divino, né? E levando algumas consequências por conta disso, a revolução começou a realmente quebrar esse paradigma. Então, as consequências dessa revolução francesa foi buscar, né, autonomia à sociedade e política e intelectual. Com tudo isso, a importância, sabemos que a Revolução Francesa representou grandes conquistas, né, poder, né, parte da classe burguesa, né, que começou a se desenvolver e deu continuidade nos finais da Idade Média. Com tudo isso, né, a Revolução Francesa começou a buscar, né, ações políticas que deveria realmente quebrar o absolutismo francês, que foi a pioneira, né, que foi a França, né, que surgiu. Depois, outros países começou a se espalhar pela Revolução Francesa e buscando sua democracia para realmente representar a sua esfera social. E aí surgiu esse processo revolucionário que foi muito importante, né, que a partir daí o Brasil, né, como exemplo, foi o último a aderir realmente a essa democracia. Então tá aí um mapa, né, que mapa conceitual fala sobre todos os processos políticos da fase da Revolução Francesa, a importância dela de quebrar o antigo regime e a partir daí surgindo uma nova mentalidade humana para buscar seus direitos na sociedade. Então, até a próxima aula, dá uma continuação, né? A gente sai da segunda etapa. Valeu, até a próxima.